Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já tem alguns dias que eu não gravo e esses dias Deus não deixa de falar conosco, não nos deixa de dar palavra, mas eu acabei, estava de férias do trabalho também, então eu realmente tirei uns dias para estar com a minha família. Mas vamos aqui hoje. Deus tem me dado essa palavra já tem alguns dias, como eu disse para vocês, o Senhor continua falando conosco, né? E eu vou estar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem gerado ao meu coração. O tema de hoje, a palavra de hoje é uma palavra até difícil de falar, de pronunciar, que é concupiscência. Você sabe o que significa esta palavra? Vamos descobrir hoje juntos, amém? Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. A epígrafe do texto é a queda do homem. E talvez você já tenha ouvido essa palavra muitas vezes, mas como sempre, eu quero trazer aqui um pouco mais de profundidade para vocês no nosso momento de glória, para que você, assim como eu, venha meditar e encaixar tudo isso na nossa vida. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia para que você venha acompanhar comigo. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comeis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrais, não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu. Nós já ouvimos essa palavra, as pessoas até do mundo, não apenas os cristãos e evangélicos e crentes falam dessa palavra. Então nós temos algumas coisas para falar sobre isso. Primeiro, não está escrito que o fruto era uma maçã. Então você, assim como eu, que busca a palavra, que lê, que vê os detalhes, não diga que foi a maçã. Está escrito o fruto. Não está falando que foi manga, que foi uva, que foi morango. Está escrito o fruto. Então, quando você falar dessa palavra, diga o fruto. Existe uma teoria aí do porquê da maçã, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, né, que é só especulação. Mas, meus irmãos, não foi uma maçã que Eva comeu e deu ao seu marido. Está escrito o fruto. Até poderia ser uma maçã, mas como eu disse a vocês, uma maçã, uma manga, a palavra do Senhor não fala qual é o fruto, fala o fruto. Então, assim como está escrito na palavra, está escrito também que aquele que acrescentar, aquele que tirar, aquele que, ainda que um anjo venha do céu ou de um outro lugar e diga outro evangelho, que ele seja anátema, maldito. Então, nós temos aqui, como estudantes da palavra de Deus, ler e falar o que está escrito. Amém? Então vamos lá. Como eu disse para vocês hoje, o nosso momento de glória é sobre o tema é a concupiscência. Primeiro, o que significa esta palavra? Eu até deixei uma cola aqui, exatamente como está no dicionário. É um forte desejo, uma forte vontade. Vontade esta contrária à vontade de Deus. Conseguiram entender? Então, a concupiscência é uma vontade, um desejo contrário à vontade de Deus. Então, meditando nessa palavra, olha o que nós vemos aqui, o que nós lemos aqui. A serpente, primeiro, nós não temos nenhuma base na bíblica que os animais falavam. O que nós lemos é que a serpente falou, logo, ela estava possessa de demônios. E por isso que ela conseguiu falar. Então, em nenhum outro versículo nós vemos de animais conversarem, exceto a mula lá com Balaão, mas isso bem para frente. Mas nesse momento nós entendemos que a serpente ela estava possessa.
E ela conversa com Eva. E ela fala assim: Eva, foi e Deus disse assim? É assim que disse Deus? Não comereis da árvore? E a Eva falou: não, não foi isso que Deus disse. Meus irmãos, tem uma coisa que nós que servimos a Deus, principalmente. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente não sabe que está errado. Quando a gente peca, a gente não sabe que está pecando? Irmãos, eu me arrisco a dizer que 99% de nós cristãos, eu não estou nem falando do mundo, quando a gente peca, quando a gente faz uma coisa errada, se alguém nos perguntar, mas isso é certo? Você vai falar exatamente não, não está certo não o que eu estou fazendo. E aí eu te pergunto, por que você faz então? Quando a serpente falou para Eva, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim, respondeu a mulher, do fruto das árvores dos jardins podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Meus irmãos, o que eu entendo? Que Eva conhecia exatamente, se nós colocássemos para transportássemos para agora, é a mesma coisa de eu perguntar para o crente, ele me falar o capítulo, o versículo, o livro da Bíblia que está escrito, e ele não faz o que está escrito. O que adianta? E eu sempre coloco isso para mim, que estou pregando, que estou ensinando. Irmãos, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Do que adianta eu falar, ter o conhecimento, e alguém me perguntar, eu souber exatamente da resposta, se eu não vivo aquilo que eu prego? Se eu medito na lei, assim como o Senhor deu uma ordem a Josué, medita no livro da lei de dia e de noite, e eu não faço. Aí a gente vai lá para o apóstolo Paulo que diz que eu quero fazer isso e eu não faço. Meu irmão, até que hora você vai ficar dando essa desculpa? Até que hora eu, Vanessa, vou dar essa desculpa? Eva pregou praticamente para a serpente. Ela falou: não, serpente, não foi isso que Deus falou, não. Deus falou assim, assim, assim. Ela sabia exatamente o que Deus tinha ordenado. Meu irmão, só conhecer a Bíblia não adianta. Porque Satanás, com certeza, conhece a Bíblia muito melhor do que eu, do que você, do que qualquer pregador renomado, do que qualquer professor de teologia, do que qualquer super teólogo, doutor na palavra. Com certeza, o inimigo conhece a palavra melhor do que qualquer uma dessas pessoas. Mas ele não obedece. Não adianta conhecer e não obedecer. Eva sabia exatamente o que era para ela não fazer. E além dela não fazer, ela compartilhou o pecado com quem? Com o seu marido. Meus irmãos, quando Eva, está escrito, ela comeu do fruto e deu ao seu marido. Por acaso Adão também não sabia o que era certo? Tanto é que depois ele fala: não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Meu irmão, sabe o que é isso? Quando eu e você a gente faz tudo errado e a culpa é do outro. Quando a gente sai da igreja, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da irmã do círculo de oração, a culpa é da banda, menos sua. Quando a gente peca, não, porque eu tava com raiva, eu tava explodindo. Mas por que você tava com raiva? Não, porque a culpa é sua, porque você me irritou, porque. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Porque quando nós chegarmos diante do trono, diante do rei, não vai falar: Senhor, eu pequei a minha vida inteira por causa da Vanessa. Senhor, eu pequei a vida inteira porque eu não achei um pastor direito. Nós estamos vendo agora tantas coisas envolvendo pastores, igrejas, denominações. Meus irmãos, está escrito: Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu arrebatei multidões, Senhor. A minha igreja era incrível, Senhor. Tinha até play center, tinha até um tobogã dentro da minha igreja, Senhor. E o Senhor fala: ó, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E quando essas pessoas falarem ao Senhor que fez e aconteceu, eles não vão estar mentindo, meus irmãos. Eles vão ter realmente arrebatado multidões, pregado no canal, em 2 canais, em 3 canais, em todos os canais. Entendeu? Em canal aberto, em canal fechado, uma igreja maravilhosa, uma igreja dessa denominação a cada esquina. Meu irmão, isso não garante o céu.
E eu sempre falo para vocês, o céu é inegociável. Eva, Adão estavam no Éden. Eva e Adão conheciam a Deus. Eva e Adão sabiam a verdade e eles não obedeceram. Como eu falei para vocês, hoje o tema é concupiscência. Eva, ela cometeu 3 concupiscências. O que é mesmo concupiscência? É uma vontade forte, um desejo contrário à vontade de Deus. E nós lembramos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que Cristo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se. Por que negar? Porque, meu irmão, vamos falar a verdade? Eu e você aqui, só nós dois aqui na intimidade, eu e você, a gente gosta de fazer coisa errada, não gosta? Não gosta, meu irmão. O pecado parece que, nossa, é incrível, é maravilhoso. E aí a gente tá naquela fase que não é arrependimento, é remorso. Sabe o que é remorso? Hoje, eu não devia ter feito isso, Deus, amanhã faz de novo. Senhor, eu não sei o que. Irmão, isso é remorso. Remorso você faz, erra, peca, pede perdão, outro dia faz tudo igual. Arrependimento não. Vai e não peques mais. Você muda de vida, metanoia, mudança de vida, mudança de mente. Meu irmão, tá faltando isso na minha vida e na tua vida também. E aí, falando de Eva, ela cometeu e ela se deixou levar por 3 desejos fortes. Está escrito: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a primeira concupiscência que Eva cometeu, a vontade, o apetite, o desejo. Está escrito: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. O que ela viu? Nossa, deve ser bom esse fruto. Deus falou que não era para eu comer, mas deve ser super saboroso. Irmão, o que é saboroso para você? E eu não estou falando apenas, obviamente que nesta palavra, no contexto, a gente está falando de alimento. Mas o que é saboroso para você? Que você fala, isso é muito gostoso. É muito gostoso falar mal de alguém. É muito gostoso ver uma pornografia na televisão. É muito gostoso furtar. É muito gostoso usar droga. É muito gostoso a fornicação. É muito gostoso o adultério. É muito gostoso a mentira. O seu apetite fica aguçado. Cuidado, meu irmão. A primeira concupiscência que Eva cometeu foi o apetite. Nossa, que gostoso. Está escrito: vendo a mulher que a árvore era boa para comer. E está escrito: e agradável aos olhos. Irmãos, os nossos olhos. O que nós colocamos diante dos nossos olhos? Ela cobiçou. Ela falou: está escrito: agradável aos olhos. Irmãos, às vezes na nossa vida, nós permitimos que coisas que são contrárias à vontade de Deus fiquem diante dos nossos olhos. E aí nós falamos, nossa, que incrível. E nós cobiçamos, nós desejamos. O adultério está escrito no Velho Testamento que aquele que tomar por mulher a mulher de outra pessoa ou o marido está adulterando. Mas Jesus disse: aquele que em seu pensamento desejar a mulher do próximo já está adulterando. Isto é o pecado da cobiça. Eva cobiçou a árvore. Primeiro, ela desejou, deve ser gostosa para comer esse fruto. E a segunda concupiscência de Eva, ela falou assim: olha, agradável aos olhos. Ah, meus irmãos, que perigo. A terceira concupiscência de Eva, e a árvore desejável para dar entendimento. Sabe o que significa isso? Ego inflamado. Por quê? Porque naquele momento, o que a serpente falou para ela? Se você comer da árvore, você vai ser que nem Deus. Da mesma forma que o inimigo, ele usurpou em seu coração
ser como Deus. Esse desejo é um desejo que nós vemos e lemos e temos o conhecimento que veio antes da fundação do mundo, que veio exatamente por desejo de alguém que tinha um lugar de honra no céu, aquele que tinha um lugar de destaque no céu, e ele falou, isso não é o suficiente. Meu irmão, às vezes a gente está no culto e ouve uma palavra, eu vou falar por mim, os irmãos sabem que a minha linha de ministração é uma linha mais voltada para a correção, e aí alguém está sentado ali, eu lembro uma vez que eu fui ministrar num lugar que me convidaram, e tinha presbíteros, tinha irmãos e irmãs ali, eclesiasticamente falando, com a patente maior que a minha, e eles falaram, quem é essa menina para falar desse jeito? E eu não me refiro à minha forma de falar, à minha personalidade, ao meu tom grave, à minha voz alta, mas porque a palavra que eu tinha levado era uma palavra de correção. Sabe o que é isso? Ego inflamado. Eu e você não permitimos que o Senhor venha nos corrigir, porque nós achamos que nós não precisamos de correção. E nós precisamos. Eva, na sua terceira concupiscência, ela teve o ego. Ela falou assim, eu vou ser como Deus, eu vou ter o mesmo entendimento que ele. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós não sabemos tudo, não entendemos tudo. E eu aqui, com a minha vida tão exposta no YouTube, eu digo para vocês, eu estudo bastante, mas cada dia que eu leio, cada dia que eu estudo, cada dia que eu faço algo, eu entendo que nada sei, que eu preciso aprender muito mais. E, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Para finalizarmos, eu quero compartilhar com vocês a base de toda essa palavra no livro, na carta aqui, na primeira epístola de João, capítulo 1, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, que está escrito assim. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Eva cometeu e se deixou levar por essas três concupiscências. A da carne, ela achou que o fruto era saboroso. A dos olhos e a soberba da vida. E eu e você também podemos cair nesse laço. E Eva, ela praticamente pregou para a serpente. Porque quando a serpente perguntou, foi isso? E Deus disse isso, né? Ela explicou exatamente aquilo que Deus tinha falado. Então ela tinha o conhecimento, mas ela não obedeceu. Não adianta eu ter o conhecimento de você falar, Vanessa, me fala o versículo tal e eu saber de cor e salteado. Eu saber do Gênesis ao Apocalipse, dos 66 livros, eu saber tudo e não viver nada, e não praticar nada, e não ter a palavra de Deus aqui no meu coração, vivendo esta palavra. E mais, naquele dia, eu falar, Senhor, olha quantos vídeos eu tenho no YouTube. Senhor, olha para quantas pessoas eu já preguei. Senhor, e ele vai falar, Vanessa, eu não te conheço. Meu irmão, cuidado. Vanessa, cuidado. Esse vídeo, e sempre quando eu falo com vocês, meus irmãos, tenham certeza que tudo aquilo que eu falo para vocês, eu sou a primeira a meditar. E eu estou meditando nessa palavra já há alguns dias. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês, que fique uma palavra de alerta, uma palavra de reflexão. Cuidado com o forte desejo, e desejo este contrário à vontade de Deus, que é a concupiscência. Amém? Fique com esse vídeo, compartilhe. Você pode achar que é um pouco forte, mas o Senhor, Ele ama você, assim como Ele me ama. E Ele corrige quem Ele ama.
Que Deus te abençoe, te guarde, te sustente, compartilhe, nos siga no canal. Se você não é inscrito, se inscreva para que nós consigamos atingir outras vidas, mais pessoas e realmente medite nesta palavra, porque é bênção de Deus para mim e bênção de Deus para você. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.